Paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para aprender da palavra. Terminamos o livro de Êxodo. Agora vamos começar no livro de Esther. O livro da rainha Esther. Um livro cheio de suspense, mas um livro que não tem o nome de Deus, mas Deus está lá em cada situação. A mesma coisa na minha, na tua vida, Deus está na nossa vida em cada situação. Às vezes a gente não vê, não sente, mas a presença de Deus é forte, é poderosa, é gloriosa. Não tenha dúvida disso. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. O importante é que a gente interaja. O importante é que eu e você some com a palavra. E que a gente aprenda, coloque em prática. E tenha experiência com o nosso Deus. E do jeito que Deus atuou no livro da Bíblia, no livro de Êxodo, no livro de Esther, Ele atua na minha e na tua vida. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Qual o título do primeiro livro de Esther? Não recuse a ordem do rei. Vasti recusou e teve consequência. E muitas vezes o Senhor está dizendo, vai por ali, e a gente recusa. E as consequências vêm. Portanto, não recuse a ordem do rei. Amém? Capítulo 1 do livro de Esther, do 1 ao 22. Sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Esse rei reinou simplesmente 120 províncias. Eram as cidades e os lugares que ele reinou. Era um rei de nome e renome, de poder soberano da época. Que naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Suzã, no 3º ano do seu reinado, fez um banquete a todos os seus príncipes e servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e Mídia e os nobres príncipes das províncias. O rei daquela época gostavam de festa, de banquetes. Como eu e você, quando vai para uma festa, não nesse nível, mas sempre é bom uma festa. Anima, né? Um dia diferente, de alegria com os amigos. Mas aqui era banquete no palácio. Banquete de rei. Para mostrar a riqueza da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. Por muitos dias, a saber 180 dias. Você já pensou? 180 dias de festa? Eu me cansaria no 3º dia. Mas aquele que mostrar seu esplendor, sua excelência, né? A glória do seu reino, toda aquela beleza. Então tinha muita coisa para mostrar. Eu acredito que não era cansativo, né? Devia ter vários tipos de festas lá dentro, de atividades. A programação devia ser muito extensa. E sem falar que, naquela época, deveria ter coisas belíssimas para se ver, para se apreciar. E acabando aqueles dias, fez o rei um banquete a todos os povos que achava na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. O que me chama a atenção desse rei é que ele não só fez festa para os nobres, como para os mais príncipes, os mais simples, dentro do palácio e ali, 7 dias no pátio do jardim. Ele fez para os simples também. Isso me diz que era um homem que tinha qualidades, que pensava no todo. Porque lá dentro era festa para os nobres, mas no pátio ele fez festa para todos. Então ele tinha uma certa, como é que eu posso dizer, respeito, carinho, sensibilidade. Ele era um homem humano, bondoso. E as tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata, colunas de mármore, e os leitos de ouro e de prata, sobre um pavimento de mármore, vermelho e azul, branco e prata. A gente vê que aqui tudo era belíssimo, tudo de primeira qualidade, top de linha. Dos tecidos até o mármore, as cortinas, copos, tudo da mais alto requinte. Essa festa deveria ser uma coisa esplendorosa.
uma coisa magnífica, maravilhosa. Isso me diz que o Rei dos Reis, que é o nosso Jesus, também tem coisas maravilhosas para mim e para você. Tem um futuro de bênção, aquilo que você e eu nem imagina. Ele faz nova todas as coisas. Se o Rei da Terra aqui fez essa festa e tinha todo esse glamour, imagina o Rei do céu, que é dono de tudo e de todos. Ele tem coisas lindas para mim e para você. Então, não recuse a ordem do Rei, obedeça ao Rei. Independente de você não entender, peça força, graça, misericórdia, mas obedeça ao Rei. E dava-se de beber com copos de ouro, já pensou? E os copos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei. Como eu já disse, era um homem bom, e aqui diz que ele era generoso, tinha copos de ouro, de prata, e vinho ali não faltava para os seus convidados. Vinho representa alegria, a alegria era grande no palácio, mas o Rei do Céu também traz alegria para mim e para você. O Rei do Céu também tem copos de ouro, de prata, que é a sua graça, que é a sua misericórdia. Ele tem presente para você que está triste, angustiada ou angustiado. Não olha para o dia que você está vivendo, olha para o futuro. A Bíblia diz: o que eu faço hoje, você só entende amanhã. João 13:7. Então, se aqui, na época, o rei Assuero tinha tudo isso para oferecer a seus convidados, imagina nosso rei, que tem milagre que não para, que é inesgotável, que tudo, toda grandeza, todo poder está na palma da mão dele. Ele sabe todas as coisas, até o fio do nosso cabelo está contado. Então descansa, ele tem presente, ele tem milagre, ele tem bênção para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. E o bebê era por lei, sem constrangimento, porque assim tinha ordenado o rei expressamente a todos os oficiais da sua casa, que fizesse conforme a vontade de cada um. Não tinha constrangimento. Tinha uma festa para o rei. Perdão, fui consertar aqui. Não tinha constrangimento. E o rei queria que oferecesse tudo de melhor a tudo e a todos. Se o rei da terra da época, o rei Assuero, pensou assim, você imagina o rei do céu, que pensa, que cuida, que abençoa, que dá livramento, que protege, fica na dispensação dele. Não esquece do título, não recuse a ordem do rei. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Você vê como o rei deu um banquete, já era mais de 7 dias, né? 130 por muitos dias, a saber, 180 dias já tinha a festa do rei. Agora, a rainha Vasti também resolveu dar um banquete às mulheres. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou Meumã, Bizitã, Arbona, Biquitã, Abagatá, Zetá e Cárcaras, os 7 camareiros que serviam na presença do rei Assuero. Quem introduzisse na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos, aos príncipes, a sua beleza, porque era formosa à vista. Ele mandou, através de todos esses camareiros, que trouxesse a rainha Vasti, com todo o seu glamour, toda a sua roupa belíssima, a coroa real, para mostrar a beleza dela. O rei já estava alegre de vinho, vaidoso, né? Queria mostrar simplesmente só a beleza da rainha. Era simplesmente o que ela tinha que fazer. Era passar, mostrar-se admirada, aplaudida, honrada, né? Pelo rei e por todos os seus convidados. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei. Por meio dos camareiros, assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Era tão simples. Ela só ia apresentar sua beleza, só ia mostrar seu glamour, mas ela não veio. E a Bíblia diz que o rei muito se enfureceu. Lembre-se do título, não recuse a ordem do rei. Se o rei da terra se enfureceu porque a rainha recusou uma ordem dele, que era simplesmente para mostrar a beleza dela, você imagina o rei dos reis, quando diz, vá por ali que a gente vai para o outro lado. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar.
Então, em nome de Jesus, não recuse a ordem do rei. Obedeça. Tudo que o Senhor faz é perfeito e maravilhoso. Lembre-se que aqui o rei Assuero queria só que ela passasse com a sua glória, com a sua beleza de rainha. E ela, por falta de sabedoria, recusou. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. Veja que ali houve consequência, porque o rei se enfureceu e foi procurar os seus conselheiros para ver os direitos, para ver como ia ficar aquela situação. Uma situação tão simples, que era ela passar com sua beleza, agora trouxe transtorno para o rei, para o palácio e para a vida dela. Existem atitudes que você possa tomar que vai trazer consequência de todas as formas. Portanto, tenha calma, tenha prudência e não recuse a ordem do rei. E os mais chegados a ele eram Casena, Setá, Adimata, Tassi, Meri, Mazená, Memuca, os 7 príncipes dos persas e dos medos que viam a face do rei e assentava-se como príncipe do reino. Veja que eram os príncipes mais chegados dele e que ele ali perguntou o que iria fazer. Veja que ela recusou e teve consequência, porque agora foi feita uma reunião com os príncipes. Não recuse a ordem do rei. Cuidado com suas atitudes, porque pode ter consequências irreparáveis. O que, segundo a lei, se devia fazer a rainha Vasti por não ter obedecido ao mandado do rei Assuero por meio dos camareiros? A reunião foi feita e ali estava o futuro dela em jogo. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. O Senhor gosta de quem obedece. Veja que ela não imaginava por isso. Ela não pensou na sua atitude, ela simplesmente deu um não, sem parar, sem respirar, sem verificar as consequências. E muitas vezes eu e você, se não tiver prudência, faz isso. Vamos ter calma, vamos ter cautela e não recuse a ordem do rei. Então disse Memuca, na presença do rei dos príncipes, não somente contra o rei pecou a rainha Vasti, porém também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Já pensou? Ela pecou contra tudo e contra todos. Pecado tem consequência. Aqui está dizendo a palavra bem certa, bem concreta, que ela pecou contra os príncipes e contra os povos que há em todas as províncias do rei. Cuidado com o pecado. O pecado traz consequência. A gente pensa que é uma bobagem, mas não é. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Cuidado com suas atitudes. Cuidado com o que você faz que ninguém vê, mas o Senhor vê. Deus está vendo. E Ele vai trazer juízo. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que os seus olhos desprezarão a seus maridos quando o ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. Veja que ali usaram aquilo para que amanhã as esposas também não fizessem o mesmo. Tem coisas que traz consequência de todas as formas, em todas as áreas. Vamos ter cuidado. Vamos pensar antes de agir. Vamos fazer coisas boas. Vamos plantar o bem. Vamos aconselhar para o bem. Vamos estar perto de pessoas do bem. Porque tudo isso ou serve de bênção ou de maldição. E a rainha Vasti não imaginava, mas o futuro dela agora ia pesar muito, por conta que ela recusou a ordem do rei. O esposo dele era o rei, e aqui o rei Assuero representa Jesus Cristo. Vamos obedecer a ordem do nosso rei. Amém? E neste mesmo dia, as senhoras da Pérsia e da Mídia, ouvindo o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação. Tudo isso saiu na reunião. O que poderia acontecer com aquelas mulheres que iriam imitar a rainha Vasti e que não iam obedecer e que iam desprezar seus esposos? Você já pensou?
um pensamento, um não impensado, o que pode trazer? Foi o que trouxe uma reunião, uma pauta extensa de situações que poderia trazer muito prejuízo para o palácio. E às vezes, quando a gente recusa as ordens do rei, traz muito prejuízo para nossas vidas. Vamos pensar, vamos ler a Bíblia, vamos adorar o nosso Deus e vamos aguardar no Mestre. Aleluia! Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis do Persa e dos Médios e não se revogue, a saber que Vasti não entrará mais na presença do rei Assuero e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Já pensou? Agora foi feito ali um conselho diante de todos aqueles príncipes e o rei que ela não iria entrar mais na presença do rei e que o reinado dela acabou e que ela ia passar para outra. Isso foi uma atitude impensada, um não sem pensar nas consequências. Vamos pensar antes de agir. E ouvindo-se o mandado que o rei decretará em todo o seu reino, porque é grande. Todas as mulheres darão honra a seu marido, desde a maior até a menor. Eles disseram, olha, a gente tem que tomar uma atitude, porque com essa atitude as mulheres vão entender que tem que ter ordem nos seus lares. E tanto a maior como a menor, a mais simples, como a esposa de duque, de rei, de rainha, de príncipe, vão honrar seus maridos. Veja que ela não honrou, que ela recusou a ordem do rei. E está aí as consequências. Vamos ouvir. O Senhor sabe o que é melhor para mim e para você. O Senhor sabe trabalhar. O que você não está entendendo hoje, você vai entender amanhã. Mas Deus é Deus do tempo, Deus é Deus da família. Deus conhece o teu amanhã e o meu. Vamos descansar. Lembre-se, é melhor obedecer do que sacrificar. Pareceram bem estas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e o fez o rei conforme a palavra de Memuca. O rei acatou, porque viu que era uma ordem sensata, porque viu que a rainha recusou, ele só queria que ela passasse com sua beleza, e que aquela recusação da rainha ia trazer consequência para outras mulheres. Simplesmente o rei acatou. Cuidado com seus pensamentos, cuidado com suas atitudes. Vamos obedecer o rei, porque Deus tem o melhor para mim e para você. Então enviou carta a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, e cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse conforme a linguagem do seu povo. Foi mandada cartas para todas as províncias, onde o rei administrava, foi mandado cartas. Foi mandado ordens, foi mandado exemplo, foi mandado novas leis, para que as mulheres respeitassem seus esposos. E aí com certeza se falou que Vasti não era mais rainha, e que o rei agora ia procurar outra melhor do que ela. Por isso que a Bíblia diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Lembre-se do título, não recuse a ordem do rei. Vasti recusou sem pensar nas consequências. Foi boba, foi tola, foi orgulhosa, porque era simplesmente para mostrar sua beleza com seus trajes reais diante de todos os convidados do reino. Mas ela negou algo que ela tinha que fazer. Naquela época, rei é rei, rei manda e a gente obedece. Mas ela não quis obedecer. A desobediência não é bom. A desobediência traz consequência, mas a obediência traz presente. A obediência traz vitória e o Senhor ama aquele que o obedece. Então, em nome de Jesus, não recuse a ordem do rei. Deixe o rei trabalhar na sua vida, que eu possa deixar o rei trabalhar na minha vida, porque ele sabe trabalhar, ele sabe o dia de amanhã, ele é onisciente, onipresente e onipotente. O rei aqui representa o rei Assuero da Bíblia, representa o Senhor. Se o rei Assuero, que era mortal, teve que tomar essa posição diante dos seus príncipes, toda a sua elite, toda a sua equipe, imagina o rei dos reis, o senhor dos senhores, que deixou as leis aqui na terra para ser cumprida. Vamos obedecer o Senhor. Vamos estar na posição de servo e serva, porque servo obedece, serva obedece e o Senhor manda. Não recuse a ordem do rei,
porque Ele tem o melhor para mim e para você. E coisas lindas, o futuro te aguarda, coisas novas para a glória de Deus. Amém? Amanhã continuaremos no livro de Esther. A paz do Senhor, Deus abençoe a todos. Um cheiro no coração.